E o Ministério da Agricultura está investindo em um programa de qualidade que visa estimular empresas públicas e privadas, órgãos e cooperativas a terem mais transparência na forma de atuar junto ao mercado e aos clientes. Uma portaria vai instituir o Selo Mais Integridade, que prevê premiação de quem aplica boas práticas no meio rural. Veja os detalhes na reportagem do José Cunha. O selo Agro Mais Integridade foi instituído pelo Ministério da Agricultura no dia 12 de dezembro de 2018, com o objetivo de fomentar, reconhecer e premiar práticas realizadas por empresas do agronegócio com visão na responsabilidade social, sustentabilidade ética e ainda o empenho para a mitigação de práticas de fraude, suborno e corrupção. Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a advogada Ana Carolina Lamy vai explicar para a gente os propósitos do selo. O propósito do selo, e todos os selos que foram instituídos por órgãos do governo federal, eles têm a intenção de provocar as organizações a buscarem processos mais padronizados que possam garantir uma estrutura mais transparente. E o aumento da transparência na gestão de uma organização auxilia o controle externo por meio dos órgãos que nós conhecemos, por exemplo, os próprios ministérios, as controladorias e os tribunais. E, ao fazer isso, ele também está fomentando a economia, porque tendo processos mais transparentes, as organizações brasileiras se tornam mais atraentes para empresas estrangeiras que queiram eventualmente ter negócios com empresas que estão no Brasil. Ela também falou sobre os requisitos necessários para aqueles que desejam fazer parte do programa e ainda sobre as normas que regulam os programas de integridade no Brasil. Os requisitos, eles estão previstos no manual. O próprio Ministério da Agricultura, o próprio MAPA, ele traz alguns parâmetros que vão ser considerados por ele para avaliar o grau de integridade de uma organização do setor do agronegócio que a torne apta a obter o selo. Então, a primeira fonte para as empresas que têm o interesse em buscar essa certificação é olhar os requisitos que o MAPA estabelece lá no seu site e que estão, por sua vez, inspirados em algumas normas que regulam como que programas de integridade devem ser estabelecidos em organizações. Aqui no Brasil, principalmente um decreto específico que regulamentou a lei anticorrupção. Esse decreto ele é de 2015 e ele estabelece qual é o passo a passo que uma organização tem que estruturar dentro do seu negócio para que se possa dizer que ela tem um programa de conformidade ou um programa de integridade. Então, inicia pela análise de riscos, passando pelo compromisso da diretoria, que é extremamente importante, adentrando na criação de documentos, políticas e outras normas internas que vão ser utilizadas para padronização de processos que vão promover essa transparência almejada, treinamentos de todo o time da empresa para dar visibilidade às pessoas e conseguir mudar o setup dessa organização. E, claro, esse processo ele é repetício, ele vai sendo repetido progressivamente com a promoção do reforço constante e da conscientização e sensibilização constante das pessoas que estão na organização quanto à importância de se terem algumas ações ou algumas medidas que são ideais, não necessariamente para cumprir normas, mas sim para que ela tenha mais transparência e mais sustentabilidade, que esse é o principal propósito de se ter um programa de integridade. O valor agregado pelo selo pode representar para a empresa uma expansão no rumo dos negócios, com a abertura da possibilidade de negociação com grandes empresas que buscam esse tipo de referência. Do ponto de vista reputacional, a empresa fica muito bem cotada perante o poder público e os órgãos que vão fiscalizar a operação dela,
e também perante potenciais parceiros de negócio e clientes. Então, ao fazer isso, a empresa ela promove uma expansão do potencial de portfólio dela. Ela vai ter uma capacidade melhor de dialogar com grandes empresas e multinacionais, por exemplo, que vão exigir esse tipo de standard para negociação. Além do que, na hipótese de uma fiscalização, ela vai ter muito mais documentação e uma estrutura muito mais organizada para dialogar com o órgão que está realizando essa fiscalização. Então, agrega valor à medida em que ela auxilia na organização interna da empresa, ao mesmo tempo em que ela faz com que essa empresa se torne mais atraente para parceiros de negócio, para principalmente clientes que possam ingressar no portfólio dela. E para finalizar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou com a gente sobre a importância do selo Integridade. Veja o que ela disse. Olha, é um programa que informa o produtor rural, mas também informa as pessoas na cidade. Então eu acho, e ele traz, o AgroSaber, ele traz informações corretas que às vezes as pessoas não têm. Então eu acho um programa interessante e inteligente.